Evangelho conforme escreveu João. Vamos ao Evangelho. Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 20. Capítulo 20. Para você que traz o caderninho para anotar, faz muito bem. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o Deus das portas fechadas. Capítulo 20 de João, o quarto Evangelho. Vamos ler a partir do verso de número 19. Amém, irmãos? Oxe, Deus me livre. Aí vem uns amém, depois tipo arrependido, né? Ai, devia ter falado amém. Isso aqui. Jesus amado. Capítulo 20. Eu vou falar novamente porque eles gravam, pega o corte certo. Evangelho conforme João, capítulo de número 20, versículo de número 19, assim diz o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Amém. Esse texto mostra o desdobramento da morte de Cristo. O desdobramento da morte de Jesus, porque esse texto ele é o primeiro domingo depois da morte de Cristo. E Jesus, obrigado meu irmão, Jesus sofreu uma morte traumática, especialmente para aqueles mais próximos dele. Aqui nesse texto lemos, por exemplo, que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. A morte de Cristo foi violenta demais. A morte de Cristo foi rápida demais. A morte de Cristo foi traumática demais. Uma experiência horrível. E aqui diz que eles, os discípulos, os que sobraram, eles se trancaram com medo dos judeus. Tipo assim, se os judeus fizeram isso com ele, que fazia todos os sinais, imagina com a gente. Imagina o que pode sobrar para a gente. Aqui nesse texto diz que eles estavam paralisados diante dos últimos acontecimentos. O medo paralisa. Eu não sei se você lembra, quando você era criança pequena lá em Barbacena, só os velhos sabem dessa história, né? Que quando você sentia medo, você começava a ouvir coisas que não existem. É ou não é? Você cobria a cabeça e daqui a pouco você começava a ouvir coisas que não existem. E você começava a sentir coisas que não são reais. O medo nos faz sentir coisas que não são reais. O medo nos faz perceber coisas irreais. São irreais. O medo nos faz tomar decisões. Algumas decisões são baseadas no medo. Hoje eu estava falando com uma pessoa querida, que há tempos eu não via. E aí eu falei, pô, legal, ele estava na Colômbia, na capital da Colômbia, como chama? Bogotá, na Colômbia. E eu falei, a fulana foi a esposa? Ela falou, não foi.
Caramba, você ficou uma semana lá, tudo bem, era trabalho e tal, mas dá para dar sempre quando eu vou trabalhar fora do Brasil, alguma coisa, eu tento levar a esposa, o filho, filha, alguma coisa, para ficar junto, né? Ele falou, não, mas ela tem medo de avião. Mas aconteceu, algum trauma. Eu falei, mas, então ela sobreviveu a uma queda de avião? Ele falou, não. Eu falei, então não é trauma, então é um medo que ela tem de alguma coisa. O medo nos faz tomar decisões. O medo nos faz evitar coisas, evitar situações, evitar lugares, evitar pessoas. O medo nos faz evitar. Lembra quando você cobria a cabeça de noite, com medo, e tal, não sei o quê? Quem passou por isso, levanta a mão. Todo mundo. E os que não levantaram são mentirosos, além de medrosos. São medrosos e mentirosos, você está entendendo? Esse texto mostra que os discípulos estavam trancados porque eles estavam com medo. E caindo à tarde, como é que chama esse texto? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. A porta estava trancada, mas estava trancada pelo lado de dentro. E eles entraram e trancaram a porta. Falaram, ferrou, não vamos sair, vamos ficar aqui dentro. Porque se fizeram isso com o nosso Salvador, imagina o que vão fazer com a gente. Esse texto apresenta os discípulos com medo. Eles estão no cenáculo. Eles estão onde? Onde? Quando eu falo cenáculo, você lembra de quê? Por exemplo, o que mais aconteceu no cenáculo? O que mais? Pentecostes, ceia. Mas aqui nesse mesmo ambiente onde acontece a ceia, no mesmo ambiente onde... Veja, eles estão no mesmo ambiente onde receberão a experiência da chegada do Espírito Santo. Haverá um dia onde vai aparecer um som como de um vento veemente e impetuoso, e vai encher aquela casa, e eles serão cheios do Espírito Santo, e eles começarão a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava que falassem. Mas aqui nesse texto, o ambiente é o mesmo, mas o lugar é de medo. Aqui nesse texto não há orações. Daqui 50 dias vai acontecer o Pentecostes, 40 e poucos dias vai acontecer o Pentecostes. Mas agora, isso é no mês que vem, agora não há orações. Agora não existe clamor. Agora, aqui nesse texto, nesse capítulo, ninguém fala em voz alta, é só cochichando. A porta está fechada, vamos ficar quieto, para o pessoal passar lá fora e não descobrir que a gente está aqui dentro. Agora, nesse texto, ninguém clama. Aqui, nesse capítulo, no Evangelho de João, não há ousadia, não há coragem. Daqui 40 e poucos dias, haverá coragem. Eles baterão no peito, eles dirão palavras do Evangelho, palavras que convencerão 3.000 pessoas. Mas agora, não há coragem. Agora aqui existe medo, silêncio, clausura, isolamento. 40 dias depois, eles estarão no mesmo lugar, mas com um propósito diferente. 40 dias depois, eu estou falando 40 arredondando, né? 40 dias depois, eles estarão clamando em alta voz, sem se preocupar com o que vão achar. E quando alguém chegar tirando onda, eles vão dizer, ninguém aqui está bêbado, não. E eles vão pregar o Evangelho para aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão se arrepender. E eles batizarão aquelas pessoas. Mas agora, aqui, 40 e poucos dias antes, eles estão no mesmo lugar, mas com medo. E 40 dias depois, no mesmo lugar, pregando e batizando 3.000 pessoas. Mas agora estão isolados. Agora eles estão com medo, trancados. Agora eles mesmos se trancam.
E eles mesmos passaram a chave, o cadeado. Nesse momento aqui desse texto, em João capítulo 20, eles preferem o isolamento. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar sobre esse assunto. Primeiro, que o isolamento pode ter razões e desdobramentos diferentes. O isolamento, ele tem razões e desdobramentos diferentes. Uma porta fechada, aqui o texto fala que eles trancaram a porta pelo lado de dentro. Uma porta fechada pode ser a última barreira, pelo menos na cabeça de quem trancou a porta, pelo menos na cabeça de quem está com medo, pelo menos na cabeça de quem quer o isolamento, pelo menos na cabeça de quem quer se auto-excluir, pelo menos na cabeça de quem prefere a clausura. A porta fechada é meio que a última barreira entre você e o resto do mundo. Sabe quando você fala, eu não estou para ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero atender ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me explicar para ninguém, eu não quero falar para ninguém sobre a minha cara, sobre o meu cabelo, sobre a minha roupa, sobre o meu dinheiro, sobre a minha família, sobre o que sobrou da minha família, sobre o que sobrou do meu dinheiro, sobre o que sobrou da minha roupa, sobre o que sobrou de quem eu era. Eu não estou para ninguém. E uma porta fechada, para nós que somos civilizados, na medida do possível, né? Uma porta fechada é a última barreira entre nós e o resto do mundo, entre nós e os olhos julgadores, entre você e as pessoas que estão do lado de fora, que não entendem sua dor, que não entendem seu coração, que não sabem o tamanho da sua perda. Uma porta fechada é a última barreira. E esse texto narra o domingo da ressurreição. Os últimos dias, como sabemos, foram tensos, tenebrosos demais para qualquer um. Porque na quinta, Jesus passou o dia pregando e à noite foi preso. Quase de madrugada. Sentenciado, julgado, condenado à morte de cruz, de forma que às 9 horas da manhã do outro dia, na sexta, ele já estava pregado na cruz, cumprindo a sentença terrível, a morte pela crucificação. E às 15 horas do mesmo dia, da sexta, ele dá o seu último suspiro. E antes das 18 horas, estou falando aqui de forma arredondada, ele já estava sepultado. Então pensa, para quem participou da última ceia, que foi na quinta noite, quando a ampulheta vira 24 horas, Jesus já estava no túmulo. Quer dizer, os acontecimentos foram rápidos demais. Eu não sei quem já sofreu uma perda rápida demais. Eu tenho um amigo que ele me ligou, ele mandou um áudio, e vocês sabem, quem me conhece sabe que eu não escuto áudio. E aí, ele mandou um áudio, eu falei, caramba, ele sabe que eu não escuto áudio e tal. Eu falei, não vou ouvir. Outra hora eu ouço esse áudio. Eu tenho um aplicativo que transforma o áudio em texto, né? Eu falei, eu estava, sei lá onde eu estava, falei, depois eu não vou ouvir o áudio. Aí, era um áudio de uns 4 minutos, 3 minutos e pouco, não ouvi. E aí, mais à frente, eu comecei a receber as notícias que o filho dele tinha morrido. O filho dele tinha morrido. E foi no começo da pandemia. E ele não morreu de Covid, mas foi no começo da pandemia. E o filho dele era deputado, era um cara importante e tal. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ouvir o áudio do cara. Porque deve ser alguma coisa com relação à morte. Se é preciso de uma coisa, não sei o que lá. Nem transformei em texto, fui lá e escutei o áudio. Ele gritava. Eu ouvi esse áudio algumas vezes, ele gritava. Eu não tinha resposta. Porque ele falou assim para mim, eu falava, César, você não acredita, não pôde ter velório. Porque lembra, no começo da pandemia? Não pôde ter velório, meu filho não tem caixão, foi dentro de um saco. E aí, sem roupa, sem banho, sem nada. Não teve, o cara deputado, o morto, deputado. E ele no áudio, falando assim, eu fui com o farol, assim, ó, ligando, de noite, sepultando de noite, parecendo bandido.
Eu demorei dias para responder, eu não tinha o que falar. Pensa na morte de Cristo, no processo da morte de Cristo. Quinta-feira ele é preso, sexta-feira, no mesmo horário que ele é preso, já está sepultado. Em 24 horas ele está morto e sepultado. Ele é sentenciado à morte, cumpre a sentença, morre, é colocado no túmulo. Agora é domingo, esse texto é domingo. As notícias que correm é que os discípulos de Jesus se tornaram os alvos. Isso explica o medo, isso explica o isolamento, isso explica a porta fechada. Esse não é o único texto que fala sobre clausura na Bíblia, infelizmente. Esse não é o único texto que fala sobre isolamento, afastamento. Você deve se lembrar de Elias, que isolado até pediu a morte. Talvez você se lembre de Jonas, que também pediu que Deus tirasse a sua própria vida. Quem sabe você se lembra da mulher samaritana que escolheu, ou que escolhia, buscar água meio-dia, sabendo que não tinha ninguém. É uma clausura de portas fechadas, mas não eram portas literais. Essa mulher que parece ter optado por andar sozinha, já que meio-dia não era o horário de buscar água. Talvez você se lembre da mulher do fluxo de sangue, que por causa de uma enfermidade física, é condenada a viver um isolamento. Ninguém toca, ninguém abraça. E enquanto a nossa memória bíblica busca exemplos, você pode ter se lembrado de um outro caso clássico de auto-isolamento, o gadareno, que por forças malignas vivia um isolamento satânico, demoníaco, devastador. Eu não estou dizendo que todo isolamento é satânico. Não estou dizendo que todo isolamento é demoníaco. Mas alguns são. E esse do gadareno era um. E ele vivia se cortando com pedras. Naquela época não tinha estilete. Hoje as pessoas se cortam com estilete, é mais fácil. Então, o primeiro ponto, é que o isolamento pode ter razões e desdobramentos diferentes. Podemos entender, com base nas Escrituras, que essa vontade, essa necessidade de auto-isolamento pode vir de fontes diferentes, e se vem de fontes diferentes, pode gerar isolamentos, tipos de isolamentos diferentes. Podemos entender essa questão de forma tripartida, do seguinte prisma. Existe o isolamento ministerial, você já caminhou, já trabalhou, agora você se isola ministerialmente. Eu quero só ouvir. Eu quero só de vez, eu não quero nem congregar. Eu quero só não sei o quê. É o isolamento que eu estou chamando de isolamento ministerial. Existe o isolamento emocional. Não quero falar, eu não quero ver, eu não quero comentar, não quero entrar no assunto, não quero que pergunte, não quero responder, não quero respostas, eu quero silêncio. E existe o isolamento espiritual, como o do gadareno. Uma coisa que é uma ação causada por demônios. Por exemplo, um outro, porque o isolamento do gadareno é um caso clássico, mas se você puder, abra a Bíblia agora, em Lucas capítulo 11, e versículo 14, você vai ver uma outra pessoa, o que o demônio faz com uma pessoa. O texto diz assim, Jesus estava expulsando, estava ele expulsando um demônio que era mudo, presta atenção. E estava ele, essa versão, né? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. E alguns deles diziam, ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Já outros tentando pediam-lhe sinal dos céus. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E toda casa dividida contra si mesmo cairá.
E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos? Eles então serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Esse texto mostra que tem pessoas que se tornaram mudas, não por defeito na garganta, na língua, nos órgãos, eu não sei falar o que tem os órgãos, da laringe, faringe, cordas vocais, não sei o que lá, não. Mas por uma questão de demônio. E quando a Bíblia mostra isso acontecendo, significa que essa é uma possibilidade plausível. Então existe isolamento ministerial, existe isolamento, clausura emocional, clausura espiritual. Todos são perigosos. Todos necessitam de cuidados especiais, cada um no seu quadrado. Cada um tem os cuidados necessários. E o cuidado de um não é o cuidado do outro. Seja como for, ou seja qual for, a fonte da clausura, quem escolhe o isolamento vive uma vida sem paz. Ele quer ter paz, por isso fecha a porta. Mas ele fecha a porta porque ele não tem a paz que ele quer ter. Porque a porta é a última barreira. A porta, a clausura, é o último reduto. É o último lugar, você fala assim, aqui eu não quero falar, aqui eu não quero ouvir, aqui eu não quero conversa, aqui... Por que quem faz isso? Porque não tem paz. Quem vive a clausura não vive em paz. E foi isso que Jesus Cristo disse a eles na primeira oportunidade. Veja o verso, o começo, o verso, acho que 19 mesmo, né? Jesus se pôs no meio deles. Ó, Jesus entrou, a porta estava aberta ou fechada? Jesus entrou com a porta. Eu amo Jesus, cara. Esses detalhes na Bíblia são... Estando eles com as portas fechadas, com medo dos judeus, porta fechada não interessa, Jesus entrou lá dentro. O texto diz, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Por que é que Jesus está oferecendo paz? Bom, basicamente porque é o que eles precisavam. Jesus não estava cumprimentando eles, dizendo, Pai, Senhor, irmãos. Jesus estava trazendo o que eles não tinham. Agora preste atenção em outro detalhe, que está bem no início do verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio. Jesus entra na clausura, mesmo as portas permanecendo fechadas. Portas fechadas são um problema para o teu marido, para o seu filho, para o teu pai, para a tua mãe. Seu filho bateu a porta e fechou, faz 3 dias, não quer falar. Sua mulher, teu avô, tua mãe, tua avó, teu pai, teu patrão, teu empregado, sei lá, alguém bateu a porta, não quer mais falar. Aí você tenta, você liga, manda mensagem, a pessoa visualiza, não fala. A porta está fechada. Portas fechadas são problemas para nós. Porque tem a honra, tem a dignidade. Você fala, o cara não quer falar, então eu não vou falar. A pessoa virou a cara, casou, mas dorme de bunda um para o outro. A porta fechada. Portas fechadas são problema para nós. Mas portas fechadas não são problemas para Jesus. Porque o texto bíblico diz que eles estavam trancados pelo lado de dentro, trancados com trancas que eles mesmos fecharam. Não interessa. Jesus entrou com a porta fechada mesmo.
E com a porta fechada, ele se encontrou no meio deles e disse: eu venho trazer o que vocês não têm. Eu venho oferecer o que vocês buscam e vocês não encontram. Paz seja com vocês. E aí entramos no segundo ponto. Jesus te enxerga na clausura. Não é ele te enxerga porque você se trancou, ele sabe a razão, não. Ele entra nas clausuras. Dá até um reverso, você viu? Lembra quando eu estava falando do medo? Lembra quando eu falei do medo? E vocês não encontram. E vocês não encontram. Eu comecei falando do medo. Depois eu pago para vocês. Pago nada, vou dar um cascudo em vocês, isso sim. Deixa eu tirar a camisa. Meu, tomara que tenha saído esse troço no YouTube, pro pessoal. O pessoal que não congrega, fica só em casa assistindo. Fala, meu Deus, o que é isso aí e tal. É um efeito especial aqui do culto, que a gente, deixa eu ver se saiu, não sei o que o pessoal está falando aqui. Não saiu não, acho que não. Vocês perderam. Segundo, Jesus nos enxerga com portas fechadas mesmo. E é isso que me deixa maravilhado em Cristo. Quando você fecha a porta e não quer que ninguém te pergunte. Quando você fecha a porta e não quer saber. Quando você fecha a porta e não quer dar explicação. Quando você fecha a porta e tranca pelo lado de dentro e não quer conversa. Quando você não quer se abrir para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu pastor. Quando você diz, hoje eu não quero conversa e tal. Isso não impede Jesus de entrar na clausura. E isso não impede Jesus de entrar no lugar fechado. Quando você lê a história de Jesus, quando você lê o Evangelho é Jesus entrando nas clausuras. É Jesus entrando onde ninguém entra. É Jesus entrando e atravessando portas fechadas. É Jesus entrando onde barreiras foram levantadas. Quando você lê a história de Jesus libertando o gadareno, há uma razão. Quando você lê a história de Jesus conversando com a mulher samaritana, há uma razão. Quando você lê o momento em que Jesus vai até o paralítico em Betesda, há uma razão. Há uma clausura sendo quebrada. Há Jesus entrando numa clausura ali, num quarto fechado ali. Quando você lê a história de Jesus se encontrando com a mulher do fluxo de sangue. Só pastor, mas essa mulher não estava enclausurada, ela estava no meio de uma multidão. Então, e quem ou quantos de nós não se enclausuram no meio das multidões, no meio das igrejas lotadas, no meio das empresas, no meio das famílias, das festas, mas que estão enclausurados? Essa mulher não podia tocar em ninguém. Essa mulher, embora estivesse, melhorando o português, embora estivesse no meio de uma multidão, ela era intocável. E aí quando chega Jesus e aceita ir até a casa de Jairo, o principal da sinagoga, e no meio do caminho, a mulher toca em Jesus, e ele diz, o que ele diz? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí, ele olha em volta, ninguém fala nada, e eu imagino, isso é eu imaginando, uma mulher magérrima, magrinha, feia, uma mulher que, quando eu digo feia, eu estou falando por conta da enfermidade, ela perde sangue há 12 anos, essa mulher é pálida, essa mulher é anêmica, essa mulher é ossuda, essa mulher, eu imagino essa mulher abraçando os cotovelos, dizendo, fui eu, ela é fraquinha. Aleluia. E Jesus para tudo. Jesus estava indo na casa do principal da sinagoga, numa sociedade onde a sinagoga é o núcleo de poder. Todo gravita em torno da sinagoga. E Jesus está indo na casa do principal da sinagoga. Jesus vai entrar na principal casa daquele lugar. E vai fazer uma cura extraordinária, estupenda, porque ele vai ressuscitar uma menina. E essa é a primeira ressurreição de Jesus na Bíblia. A primeira vez que Jesus vai ressuscitar uma pessoa.
E mesmo indo para um milagre extraordinário, ele para. E ele tem tempo para uma mulher enclausurada, sozinha, magrinha, que apostou tudo na medicina e deu errado, que apostou tudo nos médicos e se deu mal, que apostou tudo em pessoas que podiam ajudá-la, mas não ajudaram, e nem mesmo tocavam nela. Eu já falei sobre isso. A mulher é imunda, mas o dinheiro da mulher não é imundo, e ela perde tudo. E Jesus para, e tem tempo para ela, e tem tempo com ela. Esse é o nosso segundo ponto. Jesus enxerga a tua clausura. Jesus enxerga a clausura. Quando você vê Jesus falando com a mulher do fluxo de sangue, não se engane. Ele está no meio de uma multidão, é verdade. O Pedro, ou alguém, não lembro, acho que não é o Pedro. Senhor, a multidão te aperta. Mas ele falou, não. É diferente. Eu estou no meio de uma multidão, é verdade. A multidão me toca e me aperta, é verdade. Mas eu acabei de acessar um quarto fechado aqui. Eu acabei de entrar num isolamento aqui. Eu acabei de acessar um local isolado aqui. No meio de uma multidão tem essa aqui isolada. No meio de uma multidão tem essa aqui que ninguém toca. No meio de uma multidão tem essa aqui que não pode tocar em ninguém. No meio de uma multidão tem ela que não se abre com ninguém. E eu acabei de acessar esse quarto fechado. Para Jesus, portas não são problema. Portas trancadas não são problema. Quando você vê Jesus parando todo um processo fúnebre, eu não sei, Jesus não gostava muito de funeral, porque ele estragou todos que ele compareceu. Mas quando ele está indo, porque o morto ressuscita. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 7, eu não sei o versículo, mas é no começo, que Jesus tem uma multidão com ele. Eu não li esse texto hoje, não fazia parte do sermão. Mas tem uma multidão com Jesus, e a Bíblia diz que essa multidão estava dando glória a Deus, em algum momento do texto de Lucas. E aí essa multidão, Jesus está indo, parece que Jesus terminou de pregar num lugar, e ia para outro. E o pessoal desse culto falou, não, nós vamos também, nós vamos junto. E aí onde Jesus ia, para o outro lugar onde ele ia pregar, a Bíblia diz que havia uma caravana gigante, milhares de pessoas. Aleluia, glória a Deus, o que ele vai fazer agora? Glória a Deus, e não sei o que lá, e tal. E Jesus foi nas ruazinhas, e tal, da Galileia. Daqui a pouco, a rua que ele escolheu está cruzando um funeral, né? Um velório. O velório é parado, aqui já é o cortejo fúnebre. E aí, essa procissão do funeral obriga, Jesus tem uma galera com ele dando glória a Deus. Vocês já acharam esse texto? Ao se aproximar da porta da cidade, viu alguém que havia morrido carregando para fora da cidade. Não, volta um pouquinho. Jesus foi para uma cidade chamada Naim, os seus discípulos, e uma grande multidão foi com ele. Jesus tem uma grande multidão. Aleluia, não sei o que e tal. Quando ele cruza um funeral passando, a ética manda todo mundo calar a boca, né? Você está alegre, aleluia, não sei o que lá. Você vê um caixão, meu amigo. A viúva ali chorosa. O pessoal levando o caixão nas costas. O que você faz? Você cala a boca. Você está contando uma piada, você para. Respeito. Você está dando glória a Deus, você para. É quebra de decoro isso. Você vai dar glória a Deus na frente da viúva, que está levando o filho para o cemitério. É falta de ética. Todo mundo fica quieto. Ali tem mais uma pessoa enclausurada. É uma multidão, é verdade. A multidão que está com Jesus é uma, a multidão que está com ela é outra. Mas aquela multidão que está com ela, não é... Aquela multidão que está com ela, não está com ela. Está por ela ali. Sabe aquele pessoal daquela solidariedade rápida que passa no velório e fala, eu vim aqui te dar um abraço, tal, tchau. Tem aquele pessoal que está ali chorando, né, tal, coloca lá o texto, aproximado da cidade, viu alguém carregado por fora da cidade, o filho,
único de uma viúva. Essa mulher era viúva, ela já conhecia o caminho do cemitério. Ela já tinha andado naquela rua chorando uma vez. E quando ela fez aquele caminho a primeira vez, talvez aquele garoto, o morto dessa vez, era criança. E ela foi lá e entregou para a terra, para o chão, o seu marido. E agora ela está entregando para o mesmo lugar o seu filho único. Isso significa que daquele pessoal, daquela solidariedade que está ali com ela, chorando, abraçando, é uma solidariedade verdadeira, não estou criticando não, mas é que na verdade quem vai dormir sozinha é ela. Ela vai cozinhar para uma pessoa só, pelo resto da vida. E isso deve ser horrível. Ela vai tomar banho à tarde e não tem com quem conversar. E isso é horrível. No dia do Shabat, da Páscoa, de sei lá o quê, da festa de não sei o quê, do aniversário de não sei quem, ela está sozinha. Aquele pessoal está chorando, é verdade, mas quem vai apagar a vela, a última vela da casa, e ficar no breu sozinha, é ela. Os outros têm suas esposas, seus filhos, maridos, tem cachorro, tem sei lá o quê. Ela é sozinha. Então Jesus está acessando uma clausura aqui. Tem um monte de gente, mas um monte de gente não significa que não há uma clausura acontecendo ali. E aqui nesse segundo ponto nós estamos vendo que Jesus nos enxerga na clausura. Às vezes a clausura é no meio de uma multidão, como nesses dois exemplos. O fato é que Jesus Cristo enxerga os isolados. Jesus Cristo é o Deus dos enclausurados. Jesus Cristo é o Deus daqueles que se isolaram. E tem um detalhe: portas fechadas não são barreira para Jesus. Porta fechada não é barreira para Jesus. Porta trancada com 2 voltas, com 3 trancas, não são barreiras para Jesus Cristo. A porta que você fechou pode ser uma barreira para o teu pai. A porta que você fechou pode ser uma barreira para o teu marido, porque você bloqueou não sei quem no WhatsApp, porque você fechou não sei o quê, você saiu da conta, você saiu do grupo, você fez não sei o quê, mas não existem portas fechadas para Jesus. Por isso o texto começa dizendo: ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, com portas fechadas, por causa do medo dos judeus, Jesus entrou no meio e disse: paz seja com vocês. Ele entra no quarto mais escuro. Ele consegue acessar o lugar mais fechado. Ele entra no segredo mais solitário. Ele enxerga o medo mais tenebroso. Ele penetra a clausura mais escondida. E ele não precisa de chave. Ele não precisa de senhas. Ele não precisa de login. Ele não precisa de códigos. Ele entra e pronto. Ele chega e oferece a única coisa que você não tem. Ele oferece paz. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra para você, então dá glória a Deus. Porque portas fechadas não são problema para Jesus Cristo. Portas fechadas não impedem a chegada de Jesus. Portas fechadas não impedem Deus. Porta fechada impede pastor. Porta fechada impede obreiro. Porta fechada impede mãe, impede filho, impede marido, impede mulher, impede esposa, impede tio, impede profissional de psicologia. Mas portas fechadas não impedem Deus. Ele foi na caverna do Elias. Você sabe o que é isso? Vocês não sei. O deserto do Sinai tem milhões de cavernas. Milhões de cavernas feitas na erosão natural. Dá um Google para você ver. E aí, o Elias está lá na clausura. Eu não sei se ele está pedindo a morte também. Eu não sei se eu tiro minha vida. Deus tira minha vida. Eu não tenho coragem, mas o Senhor pode. Então me mata, porque eu não sirvo para nada. Eu não sei o que lá. E nas milhões, talvez dezenas de milhões de cavernas,
entra a voz de Deus na caverna do Elias e diz: o que faz aí, Elias? Eu cheguei. Eu entrei na sua clausura. É Jesus desembarcando em Gadara e indo até a clausura daquele homem cheio de demônios. É Jesus no meio de uma multidão vendo o filho, a situação da viúva de Naim, dizendo: essa aqui eu quero dar uma esperança para ela hoje, não é amanhã, é hoje. Ela não vai dormir sozinha, é hoje. Aí ele parando a mulher do fluxo, parando a multidão inteira para atender a mulher do fluxo de sangue. A moral da história é que não existem portas fechadas para Jesus. Você pode fechar a porta para os seus parentes. E ele está olhando você agora. Não é que ele não está olhando porque eu estou falando, não. Quem sou eu? Eu estou dizendo porque ele está olhando. A ordem é diferente. E ele está olhando para você agora e oferecendo a única coisa que você precisa. Como ele disse naquele dia: paz seja convosco. Eu estou dizendo que ele estava dizendo, oferecendo a única coisa que eles precisam, porque lê o texto. Ele fala e depois ele repete. Veja o texto. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, onde os discípulos, com medo dos judeus, se encontravam lá com as portas trancadas, pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja com vocês, convosco. E aí, na sequência, ele fala, mostra as mãos do lado e novamente diz: paz seja convosco. E sabe o que ele faz na sequência, quando ele fala? Continua o texto aí. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Depois de dizer isso, o que ele fez? Soprou sobre os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A primeira vez que Deus soprou sobre alguém foi no Éden. Capítulo 2, versículo 7 do Gênesis. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Essa é a primeira vez que Deus faz isso. Agora Jesus entra no quarto fechado, no cenáculo fechado, onde eles estavam com medo, e diz para eles: Pai seja com vocês. Mostrou as mãos, a ferida, o lado, depois disse: Pai seja com vocês novamente. Mas parece que esses discípulos precisavam de mais. E aí, pela segunda vez nas Escrituras, Deus, porque Jesus é Deus, Ele vai soprar sobre os discípulos. E quando Deus sopra sobre o homem, Ele sopra fôlego de vida. E Ele sopra sobre os discípulos e diz para eles que eles estão recebendo presta atenção, a figura narrativa, Deus sopro. Deus sopro. O que é sopro? É o vento. Quando Deus fez isso a primeira vez, Ele soprou o Espírito sobre o homem. A palavra Espírito, em hebraico, é a palavra Ruach, que o pessoal fala Ruach. Ruach. E a palavra Ruach é esse vento de Deus. Aí vem Jesus, sopra sobre os espíritos, sopra sobre os discípulos. O Novo Testamento é grego, eu não sou bom de grego, mas a palavra espírito em grego é pneuma, que tem a ver com o vento também. O que vai dentro do pneu? Ar, o vento. Ele sopra sobre os discípulos e fala para eles, sopra, o vento que vem de Deus. O que acontece em Atos 2? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia, estando eles assentados no mesmo lugar, ouviu-se um vento, ouviu-se do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando cada um deles, e eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava que falassem. Há um padrão nas Escrituras. É Jesus acessando portas fechadas e soprando o fôlego de vida, e soprando o espírito de vida, e diz: o que vocês precisam é de vida. Aleluia. Tem que terminar, não é? Terceiro, Jesus não precisa abrir a porta para entrar, mas você precisa abrir a porta para sair. Jesus não precisa abrir a porta para acessar a clausura, mas para você sair da clausura, você precisa abrir a porta. Jesus precisou abrir a porta para entrar lá dentro? Jesus bateu na caverna, na porta da caverna do Elias? Ele chegou lá e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias: estou aqui, não sei o que, só sobrou eu, não sei o que lá, tal. E Jesus não precisou fazer isso com os discípulos. Deus não precisou fazer isso com o Elias. Deus não precisou fazer isso com o Jonas. Quando Jonas se isolou, ficou lá pedindo a morte, Deus chegou e falou para Jonas: Jonas, você acha que é justo isso que você está falando? Deus não precisa pedir permissão para entrar. Deus não precisa de segredo para entrar. Você não precisa mandar senha para Deus. Deus não precisa de senha. Deus não precisa de código. Deus, você quer entrar na minha clausura? Você vai receber um código aí, confirma. Isso aí é a gente. Isso aí é a gente. Não precisa de leitura facial, não precisa de nada. Ele entra na clausura e pronto. Ele entra e fala. Ele entra e oferece o que nós precisamos. Paz. Ele entra e entrega o que nós precisamos, o Espírito Santo. Que não é isso que ele faz? Ele oferece paz e entrega o Espírito Santo. Ele oferece paz e entrega e sopra sobre nós o Espírito Santo. Então ele não precisa de porta aberta para entrar, mas a gente precisa de porta aberta para sair. As portas estavam fechadas porque os discípulos estavam com medo. Agora que eles receberam o Espírito Santo, em figura, uma coisa interessante acontece. Veja, Jesus entra, fala: paz seja convosco. Mostra as mãos e o lado. Na sequência ele fala assim, novamente: paz seja com vocês. Eu já vou terminar, não vou passar do horário. E aí a fala de Jesus é o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A palavra enviar ali é apostelo, daí vem apóstolos. Apóstolos significam aqueles que foram enviados por Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como ovelhas no meio de lobos, eu envio. Ovelhas no meio de lobos. A porta está trancada porque eles estavam com medo. Pelo certo, ovelha tem que ter medo de lobo, é ou não é? É ou não é? Jesus não falou assim: fiquem tranquilos, eu envio vocês como lobos no meio dessas ovelhas. Aí quer dizer, pode ir, cara, que todo mundo vai correr quando você chegar, e quando você urrar, todo mundo vai ter medo e tal. Não, Jesus não disse isso. Jesus falou: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Em tese, a ovelha tem que ter medo do lobo, a menos que essa ovelha recebeu o fôlego de vida da parte de Deus, o Espírito Santo da parte de Cristo, e recebeu a palavra de envio da pessoa de Jesus. Se você, porque, vamos lá, o que é ser enviado hoje no ministério? É abraçar um mundo que odeia Deus, com a mensagem de Deus para um mundo que odeia Cristo. Você acha que é fácil? Não. Mas é possível quando Jesus nos envia. Para Jesus entrar, a porta não precisa estar fechada, não precisa estar aberta. Ele acessa com porta fechada mesmo. Jesus acessa você com a porta trancada em 7 trancas, não tem problema. Mas para você sair, as trancas precisam ser abertas.
As trancas precisam ser abertas. O Elias recebeu 3 tarefas de Deus. A gente não tem tempo aqui de pormenorizar cada uma delas. Para ele cumprir qualquer uma das 3, ele precisou ir embora daquela caverna. O Jonas precisou ir embora daquela cabana. O gadareno se tornou pregador em Decápolis. Já falamos sobre isso recentemente. Mas para ele se tornar um pregador para 10 cidades, ele precisou sair da cova no cemitério, onde ele ficava pelado. Ele precisou sair. Jesus não precisa que você abra a porta para ele entrar, mas você precisa abrir a porta para você sair. E isso é um princípio básico nas Escrituras. O gadareno precisou deixar o cemitério, a samaritana precisou deixar o isolamento, o Elias precisou deixar a caverna, e você precisa deixar a clausura. Se Jesus está falando com você, ele não precisa de a porta aberta para falar não. Ele é a porta. Mas se ele falar, então a porta que está trancada pelo lado de dentro tem que ser aberta. E sabe como eu sei que essa porta foi aberta? Porque os discípulos estavam trancados porque eles estavam com medo. Tá, o que acontece no dia de Pentecostes? Eles estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí aquela figura que Jesus fez soprando sobre eles, agora acontece. Tem o tipo e o antítipo. Jesus soprou sobre eles, e agora eles começam a ouvir um vento veemente e impetuoso. É isso. E aquilo que ele prometeu é isso. E eles são cheios do Espírito Santo. E quando vem o pessoal, eles estavam com medo de quem? Dos judeus. Aí vem os judeus. Vocês estão bêbados, vocês não valem nada, vocês não sei o que lá. O que eles fizeram? Pregaram o evangelho para aquelas pessoas. Cadê o medo? Foi embora. Por quê? Porque agora as portas estão abertas. E como as portas estão abertas? Porque eles abriram essas portas. Jesus não precisa de porta aberta para entrar na sua clausura. Jesus não precisa nem da sua senha para falar com você, como está falando aqui. Agora, para você sair, portas precisam ser abertas. Os discípulos que antes estavam com medo, se transformaram em apóstolos partindo. E eu sei disso, porque no primeiro momento, no próximo mês, no primeiro momento, quando os judeus vieram, os judeus dos quais eles tinham medo, vieram julgá-los, eles levantaram a voz e disseram assim: não, vocês estão tudo errados. Senta que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Quando terminou, 3.000 almas se entregaram a Cristo, se arrependeram e foram batizados. Para aquela porta, para aquele batismo de 3.000 almas, a porta precisou ser aberta. E a porta precisou ser aberta por aqueles mesmos que haviam fechado por causa do medo. Que essa palavra seja um norte para a tua vida, para as tuas decisões, e que essas decisões comecem hoje. E que essas decisões sejam firmes. Porque chega de ficar ouvindo mensagem, nossa, que tremendo, nossa, eu não sabia dessa conexão, que quando Jesus soprou, tem a ver com o Pentecoste, que lá em Gênesis, eu não estou pregando para admiradores de pregação. O que faz a diferença é você falar assim, tá, o que é que eu faço agora diante disso que eu acabei de aprender? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, minha gente. Chegou o momento de ofertarmos. E o ofertório é um momento importante da comunidade. Curva a sua cabeça e se aconselhe com Deus. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, o Filho, porque enquanto a tua palavra era ensinada nesta noite de ensino, de estudo bíblico, o Senhor estava confrontando cada um de nós, começando por mim também. E como é gostoso ouvir a tua palavra e crescer. Como é gostoso ouvir a tua palavra e aprender. Como é gostoso ouvir a tua palavra e sentir o poder da tua palavra. Agora, em nome de Jesus, dirija o meu irmão e a minha irmã no momento da coleta, no momento do ofertório, no momento de ofertar, de dar, de contribuir. Em nome do Senhor Jesus, receba, Senhor, de cada irmão, cada irmã, a oferta que o Senhor está colocando no coração de cada um, para que essas portas continuem abertas
para que o teu nome continue sendo pregado em outras noites como essa. E cuide de cada um de forma especial, como o Senhor tem cuidado e como temos percebido, desfrutado do seu jeito de ser pai, de ser provedor, de na hora certa entrar com a provisão que nos deixa de boca aberta dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Te louvamos, não só com palavras, mas também com atitudes nesse momento. Recebe, Senhor, o nosso louvor em forma de ofertas para que o teu reino continue avançando em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está pela internet,